Olá pessoal, tudo bem? Você acredita que a tecnologia é neutra? Olha, Peter Thiel prova o contrário. Quem que é Peter Thiel? Peter Thiel é um grande investidor, um dos donos da Palantir, que é uma das empresas que trabalha com organização de dados. Então, por exemplo, você lá coloca lá no formulário os seus dados, aquilo tudo vai ser organizado por alguém. Então, essa Palantir é uma empresa que faz isso. Então, vocês imaginam o poder desse sujeito. Mas o meu objetivo é falar sobre Peter Thiel e religião, porque ele não é apenas um investidor. Ele está construindo uma estrutura de poder baseada no Apocalipse. O Vale do Silício não é composto somente por especialistas inofensivos, mas na prática é o centro de um mecanismo que visa o próximo estágio da civilização. Isso não é um debate sobre inovação, é uma estrutura de poder digital fundamentada no colapso do liberalismo ocidental. Thiel é um teórico que usa Léo Strauss, René Girard, Carl Schmitt, inclusive tem um vídeo sobre ele, né, nesse canal. Enfim, ele usa todos esses teóricos, né, como manuais para construir um futuro onde a democracia é considerada um erro e o Estado mundial é visto como uma ameaça teológica. É necessário parar de tratar a tecnologia como um eletrodoméstico e começar a analisá-la como uma aplicação de princípios teológicos à política. Enquanto a academia tradicional discute a ética da IA, Thiel fala para círculos muito restritos sobre como a unificação global é o sinal do fim dos tempos. A visão de mundo dele transcende o libertarianismo superficial para abraçar uma política escatológica profunda, onde o progresso tecnológico é a única força que retém o caos, ou, potencialmente, um instrumento que gerenciará nossa obsolescência, ou seja, que é ultrapassado, antigo, etc. O ponto de virada para Thiel ocorreu em 11 de setembro de 2001. No seu ensaio The Straussian Moment, ele argumenta que os atentados não foram apenas uma falha de segurança, mas o colapso total da ilusão liberal de que os seres humanos são atores racionais movidos por interesses econômicos previsíveis. O iluminismo vendeu a ideia de que o Homo economicus traria paz universal, mas o 11 de setembro mostrou que o sagrado, a honra e o ódio metafísico ainda governam o mundo. Thiel usa Léo Strauss para afirmar que a modernidade tentou resolver o problema da violência política, transformando-a em administração. Mas isso apenas criou um vácuo onde o irracional agora floresce com intensidade. Para ele, a sociedade contemporânea sofre de uma esquizofrenia perigosa, ou seja, acreditamos no poder da vontade, mas perdemos totalmente a confiança na racionalidade e na capacidade das pessoas de pensarem logicamente sobre seus problemas. Essa desconfiança no intelecto humano é o que nos empurra para as máquinas. Se não confiamos mais na mente humana, queremos que as máquinas façam o pensamento por nós. A tecnologia deixa de ser uma ferramenta e se torna um suporte existencial. Thiel identifica o ano de 1969 como o ápice desse divórcio. Enquanto o homem pisava na Lua, o evento Woodstock acontecia 3 semanas depois, simbolizando um recuo psicológico para um interiorismo místico, marcando o fim do progresso físico e o início de uma estagnação que ele considera a preparação para o desastre. Viagem, né? Mas continuem firmes, tá bom? Essa visão justifica o segredo, a intervenção de elites e o uso de pensamentos não convencionais que reconheçam o lado negativo e irracional da nossa natureza. Se a democracia liberal é uma representação inadequada que não consegue lidar com ameaças existenciais, então precisamos de estruturas que operem de forma discreta, longe do consenso burocrático que Thiel despreza. A Palantir é o braço executivo desse momento straussiano, que eu comentei lá em cima do ensaio que ele fez, né? Operando no vácuo onde a política tradicional falhou em entender quem é o inimigo. Para entender por que o Facebook é uma máquina de gerar conflito e por que Thiel investiu nele logo de cara, é necessário entender René Girard. Girard foi professor de Thiel em Stanford e ensinou a ele que os seres humanos não têm desejos autênticos. Nós apenas imitamos o que os outros desejam. Essa é a teoria mimética. Nós não queremos um iPhone porque ele é incrível. Nós queremos o iPhone
Porque o nosso vizinho quer, e isso nos coloca em uma rivalidade silenciosa. O desejo mimético gera conflitos inevitáveis, porque, à medida que imitamos uns aos outros, começamos a desejar os mesmos objetos escassos, e o outro deixa de ser um modelo para se tornar um obstáculo. Tio é um mestre em diagnosticar essa manada mimética para fugir dela dos negócios, mas ele a usa como uma ferramenta de análise política. Antigamente, as sociedades resolviam esse conflito através do mecanismo do bode expiatório. Vou tentar explicar. Todos se uniam para culpar e destruir uma vítima inocente, o que trazia uma paz temporária. Mas o cristianismo invalidou esse mecanismo. Ao revelar que a vítima é inocente, a revelação cristã tornou o mecanismo ineficaz. Sem esse freio, a violência mimética pode escalar para proporções globais, especialmente agora que a tecnologia moderna nos permite imitar uns aos outros em tempo real. Tio vê o século XXI como um campo de batalha onde as rivalidades humanas estão prestes a explodir. Se não temos mais o bode expiatório para nos unir na violência, a tecnologia se torna o único meio de contenção. Mas essa contenção, obviamente, tem um preço. E Tio sugere que, para evitar que o mundo se exploda em um conflito mimético total, precisamos de uma infraestrutura de restrição absoluta. É o paradoxo girardiano na mão de um bilionário. Vou tentar explicar. Ele usa o diagnóstico da nossa loucura coletiva para justificar a construção de um sistema de controle digital onde possamos ser gerenciados antes que nos matemos uns aos outros. Para Peter Thiel, o anticristo não é um monstro com chifres, mas um tecnocrata razoável. Em suas palestras em São Francisco, Roma e em vários outros lugares, ele foi categórico. A unificação do mundo sob um único governo global é teologicamente idêntica à figura bíblica do anticristo. Mas, gente, não é uma tirania óbvia, mas uma sedução da razoabilidade. O anticristo de Thiel é a pessoa mais competente na sala, aquela que oferece soluções para riscos existenciais em troca de um pouco da nossa soberania. O poder não vai ser tomado pela força, gente, não, mas ele vai ser logicamente entregue voluntariamente por populações temerosas. E Thiel cita a Bíblia. Vamos lá. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição. Esse slogan de paz e segurança é para ele o marketing do anticristo. Ele identifica 3 áreas onde essa sedução opera: a crise climática, o medo do holocausto nuclear e o risco da IA fora de controle. E é por isso que ele chama ativistas como Greta Thunberg de legionários do anticristo. Para Thiel, eles usam o medo do apocalipse para nos forçar a aceitar um governo mundial que vai paralisar a inovação e nos transformar em seres dóceis e gerenciáveis. A política do anticristo, na visão dele, é a política da estagnação. Se o mundo para de crescer nos átomos, no caso, a gente está falando de energia, transporte, medicina, e passa a ficar preso apenas nos bits sociais, entretenimento, né? As pessoas tornam-se mais fáceis de controlar. Um mundo estagnado é um mundo onde a burocracia é a rainha. Thiel argumenta que o Ocidente desistiu do progresso físico porque tem medo do risco. E esse medo é a ferramenta perfeita para quem quer construir um Estado mundial unificado. A paz injusta que o anticristo oferece é uma paz onde nada muda, nada cresce, e a liberdade cristã de criar o novo é sacrificada pela sobrevivência técnica. Mas se o anticristo é esse sistema global que quer nos paralisar, o que é que está segurando? Aqui entra Carl Schmitt e o conceito de katechon. Katechon é o poder que retém. Historicamente foi o Império Romano, mas Thiel o atualiza para o século XXI. Para ele, a dominância tecnológica e militar dos Estados Unidos, aliada a empresas como a Palantir, atua como esse restritor necessário. Lógico, sempre os Estados Unidos e sempre as grandes big techs americanas. Sempre. E para não me contrariar, o próprio Thiel admite o paradoxo. Ora, a força usada para restringir o mal, no caso, a vigilância total, os big data, os algoritmos de predição de crimes e alvos militares, é, na prática,
indistinguível da infraestrutura que o próprio anticristo usaria para governar. Então é uma bagunça, né? A cabeça dele é muito louca. É o paradoxo da Palantir. Para salvar a civilização do caos e da tirania global, você constrói uma máquina de vigilância tão poderosa que ela mesma se torna a maior ameaça à liberdade. Tem a menor lógica, concorda? E para mim, Thiel está jogando um jogo perigoso de xadrez teológico. Ele acredita que precisamos fortalecer o Estado como restritor do caos, mas, ao mesmo tempo, deseja sua dissolução para apressar uma era messiânica, onde a tecnologia nos liberta da biologia. A Palantir Technologies não é uma startup comum, gente, vamos deixar bem claro, né? Eu poderia dizer que ela é um epicentro do que alguns chamam de vácuo ético da tecnologia. Quando a racionalidade técnica guia as decisões de forma isolada, sem considerar valores humanos, caímos na razão instrumental. Da Palantir, a inteligência é reduzida a cálculo e eficiência. O que importa é otimizar a cadeia de destruição. Eles usam esses termos para descrever como a IA encurta o processo entre identificar e bombardear um alvo. Isso cria o que os especialistas chamam de dependência técnica da soberania. O Estado torna-se tão dependente da infraestrutura da Palantir para tomar decisões, no caso, desde a segurança pública até a gestão de saúde, que a própria política no sentido de debate e escolha humana desaparece. Software toma o lugar do soberano. Thiel, que se diz libertário, na verdade está construindo o que alguns chamam de fascismo hipertecnológico. É um sistema onde a democracia é vista como um erro burocrático e a eficiência do algoritmo é a única lei que resta. Mas presta atenção, não é qualquer algoritmo, são algoritmos das big techs americanas e os Estados Unidos, sempre. Ele não acredita na democracia porque não acha que a maioria das pessoas seja capaz de resistir a essa mimética que eu comentei com vocês. Para ele, a democracia é apenas um concurso de popularidade que leva à estagnação e ao socialismo, que ele vê como estágio preparatório para o Estado mundial do anticristo. Qual a solução para Thiel? Criar estruturas de poder que operem acima ou abaixo do Estado tradicional, como uma monarquia, CEO, né? Monarquia CEO, onde o Estado é gerido como uma corporação sob princípios de eficiência técnica. Em março de 2026, Thiel levou sua visão escatológica para a própria Roma, e o clima não foi muito de amizade, não. Ele organizou palestras intituladas O Anticristo e o Futuro da Civilização Ocidental no Palácio Orsini Taverna. A ideia era vender sua visão de mundo para a elite intelectual católica da Europa. Contudo, a Igreja não aceitou muito bem essa proposta. As universidades pontífices se distanciaram publicamente do evento. O Vaticano, sob o comando do Papa Leão XIV, americano também, começou a ver o thielismo como uma espécie de heresia americana. Por que heresia? Porque Thiel coloca a intervenção tecnológica acima de qualquer supervisão democrática ou limite ético. Ele usa categorias teológicas para justificar um projeto que é, na verdade, profundamente nihilista. Enquanto o Papa defende as instituições globais e o desenvolvimento integral da pessoa humana, Thiel as ataca como instrumentos do anticristo. O confronto em Roma revelou que o projeto dele não é apenas político, mas também, preste atenção, uma disputa pela alma do Ocidente. Ele quer substituir a caridade pela eficiência e pela restrição técnica. Essa roupagem filosófica é vista por críticos como puro marketing político disfarçado. Ao se apresentar como um intelectual profundo que lê Strauss e Girard, Thiel desvia o foco das questões éticas reais envolvendo suas empresas. Por exemplo, como o papel da Palantir em guerras e deportações em massas pelo ICE, que é um órgão americano, nosso amigo Trump criou para ir lá, uma polícia, né, que vai capturar os imigrantes nos Estados Unidos. Essa é a ICE. Ele joga em dois campos: o intelectual para projetar ideias e o empresarial para ganhar bilhões, usando o mistério para criar uma aura de exclusividade que atrai tanto o Vale do Silício quanto a direita radical. Mas é preciso falar sobre a obsessão de Thiel com a morte. Para ele, a morte não é um mistério religioso, mas um problema técnico que precisa ser resolvido. Sua visão escatológica culmina no transhumanismo. Ele diferencia tecnologias corretivas
de tecnologias de aumento e aprimoramento. Ele busca uma transformação radical onde o corpo natural se transforma em um corpo imortal. Isso, né, gente, parece aí uma ficção científica, né? Mas para ele é uma tradução tecnológica da esperança cristã na ressurreição sem Deus. Tio questiona se, ao buscarmos a perfeição física e a imortalidade, ainda continuaríamos humanos. Ele parece não se importar muito com a resposta. Fala sobre a criação de uma nova elite, sempre, né? Seriam os humanos aumentados, que seriam capazes de coexistir com a superinteligência artificial, enquanto o resto de nós, os humanos de legado, seríamos deixados para trás como relíquias biológicas. Essa é a biopolítica definitiva. A divisão da humanidade não mais por classe ou raça, mas por código genético e a largura da banda cerebral. Essa busca pela imortalidade caminha em uma linha tênue entre a salvação da espécie e a criação de sistemas de controle global que espelham exatamente as características do anticristo que Tio diz temer. Se você vive para sempre através de um sistema técnico centralizado, você nunca estará tão preso, né? O transhumanismo de Tio é a tentativa final de escapar da nossa condição humana, substituindo-a por uma uniformidade processada e imortal, que filósofos como Hannah Arendt veriam como o triunfo definitivo do totalitarismo sobre a vida. Mas no final das contas, a política escatológica de Peter Thiel é um reflexo direto do nosso próprio tempo. Ele captou melhor do que ninguém que o liberalismo está exausto e que as pessoas estão desesperadas por ordem em um mundo de caos mimético. Todo mundo quer copiar todo mundo. Sua resposta é uma teologia do algoritmo. Vamos lá. Um mundo onde o medo do apocalipse justifica a construção de um sistema de controle digital. O que ele nos oferece é uma escolha falsa entre o caos total e uma paz injusta, gerenciada, obviamente, pela empresa dele, a Palantir, e pelos novos monarcas do Vale do Silício. Thiel está ajudando a projetar esse sistema. Ao transformar a tecnologia em um catechon sagrado, ele retira das pessoas a capacidade de agir politicamente. A política morre e o que sobra é apenas a administração técnica do desastre. A retenção final que essa narrativa nos deixa é que, se continuarmos a tratar a tecnologia como se fosse neutra, acordaremos em um mundo onde a nossa única liberdade será escolher qual algoritmo vai gerenciar a nossa irrelevância. O futuro que Thiel desenha é uma planilha com justificativa religiosa, onde a sua salvação depende de uma fórmula invisível que ninguém domina. A pergunta que fica não é se o anticristo está chegando, mas se nós já não instalamos a sua estrutura de controle nas nossas próprias vidas, em troca de um pouco de conveniência e segurança. E a conta? Ela vai chegar no fim da história, carregada aí de uma ansiedade que nenhum transhumanismo vai ser capaz de curar. Obviamente capaz de curar antes que o próximo update ou atualização torne o pensamento crítico uma funcionalidade descontinuada. Se a gente não retomar o controle agora, o último que sair nem vai precisar apagar a luz. O algoritmo já vai ter feito isso para economizar energia para o servidor central. Ficou claro que o plano de Thiel é transformar o apocalipse em um modelo de negócio altamente lucrativo? Ele usa a nossa sede de transcendência para nos vender restrições digitais disfarçadas de benefícios. A gente está trocando o direito de errar pela ilusão de uma perfeição calculada por máquinas que não sabem o que é um suspiro. Se o anticristo é o tecnocrata razoável que fala de paz enquanto constrói sistemas de vigilância de dados, talvez a resistência comece na nossa capacidade de sermos gloriosamente irracionais e profundamente humanos. Pensem nisso na próxima vez que aceitarem os termos de uso sem ler, porque no mundo de Thiel, o aceitar é a primeira oração da nova religião. Gostaram do conteúdo? Por favor, então deixe seu like para que isso possa ser compartilhado por mais pessoas, tá? Inscreva-se no canal se achar adequado e vejo-os brevemente. Um grande abraço.